Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Sport Arretado. Vamos falar um pouquinho sobre o momento do Náutico, do jogo de ontem da vitória, da derrota do Santa de ontem e do momento do Sport, que está no período excelente. O Sport, desde o começo do ano até agora, o Sport nunca passou tanto tempo invicto, sem perder. Não está jogando, né? Mas enfim, é isso. Então, como eu tinha falado no vídeo, no último vídeo lá de sexta-feira, quero postar vídeo de segunda, quarta e sexta, tentar colocar essa disciplina para a gente poder desenvolver melhor, até assim, opiniões sobre o jogo, mas também sobre o momento, porque, como estão ligados, eu sou um cara que eu prezo menos pelo jogo jogado em si, quando os objetivos são mais importantes do que a performance. Claro que a performance ela interfere no jogo, claro, mas assim, a torcida do Náutico não quer saber ontem se jogou bem contra o Tombense, se jogou mal, se a Ilusão jogou com linha alta, com intensidade, se colocou na roda não, mano. Eu acho que quando os times eles têm projetos já estabelecidos para a temporada, a gente foca, eu acho que em alguns momentos no jogo, mas para saber se o time está jogando bem, se o time está performando, se está conseguindo desenvolver seu jogo, tá ligado? Mas é isso, beleza? E aí em relação ao Náutico, o Náutico ontem venceu o Tombense 2-0, um jogo típico Série C, meu filho. 15 pontos, sexto colocado, até que enfim, entrou no G4, no G8, né? Há 2 anos que o Náutico não entra, então o Náutico é um dos maiores times dessa Série C, um time que historicamente jogasse primeira divisão, segunda divisão, tá nesse período, é um incômodo pra torcida, tá ligado? E ele pode ser ultrapassado pelo Brusque, porque o Brusque joga logo mais, mas ele não sai do G4, do G8. E aí eu acho que pro projeto do Náutico, Hélio dos Anjos ele já tem campanha, já tinha campanha de G4 até no jogo anterior, G8, só que o time não tinha, porque tinha uma pontuação abaixo, né? E aí ele consegue desenvolver seu jogo, e aí o Náutico vem com essa vitória em bala, né? Você vê uma crescente, o astral, o emocional, tudo isso interfere, e Hélio dos Anjos é um cara muito esperto para desenvolver isso, tá ligado? Meu único ponto com o Hélio dos Anjos, que eu já falei de outras vezes, que eu gosto dele como treinador e pá, assim, pra esse nível, até Série B ali, ele é um cara muito desenrolado, muito bom, mas eu acho que quando se envolve na questão dele, o filho dele, se envolver nas formas do time, de estrutura, tal, não sei o que, cara, assim, vocês não são profetas, vocês não são denunciadores do caos e vai trazer, não vai, mano, tá ligado? Eu acho que é muito mais narrativa para querer incomodar os bastidores e falar isso para a torcida, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso do Daniel Paulista no esporte e o discurso um dos caras da SAF do Santa Cruz, Irã, tá ligado? Às vezes os caras dão entrevista, a gente acha que eles estão falando, respondendo a pergunta do repórter, e não estão, mano. Eles estão usando aquele espaço, aquela plataforma para falar para sua torcida, tá ligado? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, no jogo do Náutico, tem toda essa polêmica do uso do dinheiro que era separado da indenização do Grupo Mateus para investir lá na recuperação judicial, para dar um respiro ao Náutico financeiramente, poder negociar esses valores, e aí o diretor usou esse dinheiro. E aí teve outra polêmica que foi o Náutico vai assinar com a Futebol Card durante 5 anos e receber uma luva de 500 mil. Aí o conselho do Náutico está dizendo assim, cara, é um valor interessante hoje, mas daqui a 2, 3 anos ele vai estar defasado. Então, assim, e o Náutico dos Anjos, querendo receber seu salário, o filho dele, Guilherme dos Anjos, Bruno Berco, os caras tá querendo pagar o caixa atual. Só que os caras tá pensando lá na frente, porque ele dos Anjos vai embora, Guilherme dos Anjos vai embora, Bruno Berco vai embora, e o que vai ficar? O que vai ficar o Náutico, a instituição, a torcida. Então, se o Náutico assina um contrato desse, vamos dizer que, sei lá, dá lucro no Náutico, e o Náutico tem 3, 4 acessos seguidos, beleza? Aí o Náutico vai pra Série B, Série A. Aí daqui a 4 anos tá na primeira divisão. Aí o Náutico vai estar com esse contrato de uma Série C? Não pode, cara. Tem que fazer contrato de 1 ano, 2 anos, porque daqui a 1 ano o Náutico tá na Série B, tá continuando na Série C e tal. Então, assim, o Náutico já perdeu o contrato da Libra, né? Ali com os valores inflacionados no futebol brasileiro. O Náutico tá na Série C e ele recebeu um valor bem abaixo. Ou seja, o Náutico passou 20, 30 anos na primeira e na segunda divisão. Quando caiu foi que veio esses valores astronômicos, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem que encontrar o meu termo aí, porque isso aí, de fato, às vezes, ele interfere no campo. E aí é a única parte que eu dou um pouco de razão aí dos Anjos, porque às vezes isso aí interfere no campo. E teve outra frase de Guilherme dos Anjos, o filho dele, dando entrevista, ele falou que Paulo Sérgio tá machucado e tal, e aí criticou, falou até que poderia ser
em relação à estrutura do Náutico. Ou seja, a estrutura do Náutico está demorando a recuperação de Paulo Sérgio. E aí falou, ninguém está mais incomodado do que Paulo Sérgio. Claro que está incomodado. A torcida do Náutico está mais incomodada do que Paulo Sérgio. Isso é óbvio, mano. Tá ligado? Porque Paulo Sérgio daqui a 2, 3 anos tá aposentado, tá sem jogar futebol. Só tomando cerveja e dando show. E a torcida tá lá. Continua nessa situação. Tá ligado? Então assim, acho que é uma frase muito infeliz dele. Galera, pra mim é muito simples. Muito simples. Nem o dirigente, nem o treinador, nem o jogador, ele vai ser mais incomodado com a situação do time do que a torcida. Ponto. Sem mais. Tá ligado? E o Náutico joga a próxima semana e vamos ver. Na quarta-feira eu vou fazer um vídeo sobre os próximos jogos do Náutico e aí a gente desenvolve. Para falar sobre Santa Cruz, antes de falar do jogo, quero falar um pouquinho sobre a entrevista de Irã, né? Dos caras da SAF, né? Falou lá, usou a plataforma que eu falei lá de Ilha dos Anjos, pronto. E aí você pega agora Irã, na entrevista lá com o João Vitor, da Rádio Jornal, e aí ele fala, né? Que sabe de 3, 4, lá no entorno da SAF, prejudicando a SAF, Parará, não cita nomes, né? Então assim, para mim é muito óbvio que ali ele está usando a plataforma para a Rádio Jornal com milhões de ouvintes e milhões de tricolores ouvindo a Rádio Jornal, para falar para a torcida, dizendo a torcida, veja, a gente tá aqui da SAF, tá desenvolvendo projeto, tá não sei o que, parará, mas tem 3, 4 dirigentes lá dentro que tá fazendo sabotagem, tarará e coisa e tá, parará e talalá, tá ligado? Então assim, isso aí, eu acho que ele não deveria citar o nome também, por questão de organizar, enfim, o Santa tá anos demais nessa situação e acaba implodindo de dentro para fora mesmo, porque a gente vê que você pode até discordar de projetos de SAF, se é melhor o modelo atual, né, ou vir a SAF, tá ligado? Mas eu acho que o Santa Cruz, mano, os anos que passaram dos dirigentes, assim, anos e anos, por exemplo, eu tenho lembrança do Santa em 2006, jogando no Brasileiro, ali com Rosenbrick, Thiago Tubarão, tá ligado? Enfim, então assim, a minha infância era uma rivalidade gigantesca, Sport Santa e Náutico, na primeira divisão, segunda divisão e tal, e aí a gente vê o Santa nos últimos 20 anos, visitante assíduo da Série C e Série D, né, jogou a Série A 1 ano, 2 anos e tal, o Náutico também nos últimos anos, o Sport que vem de uma estruturação melhor nos últimos anos, mas que não chegou nesse ponto do patrimônio do Santa Cruz, tá ligado? Então, assim, eu acho que é muita questão no sentido de opinião, de cada um ter sua opinião, se é associativo, se é SAF e tal, mas, assim, no momento do Santa Cruz, com os anos, com a Ruda defasado, com a estrutura, assim, muito abaixo da grandeza do time, da estrutura, do que esse time pode ser, tá ligado? Que, querendo ou não, é um dos maiores times do Brasil, por história, e veio nesses anos abaixo. E aí uma parte interessante da entrevista dele é que ele fala do projeto, né, do projeto ambicioso. E aqui eu acho que o cara tá, assim, primeiro que pros caras é um projeto, né, então tem que ser ambicioso, mano. Quando em 2009, 2018 ali, Arnaldo Barros no Sport colocou o Sport para jogar Libertadores. Então assim, não chegou nem perto disso. Então assim, os projetos, ele pode ser ambicioso. Que aí ele coloca Santa Cruz entre os 5 maiores times do Brasil nos próximos anos e o maior do Nordeste, né? E aqui a gente fala assim, é muito questão de ser ambicioso, de fazer um projeto que dê certo, mas a gente sabe o quanto é difícil. A gente vê aí o Fortaleza fazendo um projeto grande, importante demais aqui para a região, mas no final das contas ele não é os 5 maiores clubes do Brasil e talvez difícil, porque vai ter ali Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, porque assim, a gente fala que a gente tem um projeto, tipo, durante 3, 4 anos, o Santa Cruz, o Sport Fortaleza pode ser um dos maiores times do Brasil, claro, mas colocar aí como um dos 5 maiores clubes do Brasil de fato, não de bola, mas de projeto, de capacitação, de dinheiro, eu acho muito difícil, tá ligado? Mas como projeto, eu acho de boa demais. Em relação, por exemplo, aqui ao Nordeste, ele coloca, sendo Santa Cruz, o maior time da região, tá? Então assim, a SAF do Santa Cruz e a SAF do Bahia, financeiramente, a do Bahia é muito mais vantajosa. E rios de dinheiro acima. A do Bahia, se eu não estou enganado, é 1,4 bilhão, né? 1 bilhão e 400 milhões sem a estrutura do estádio, que o Bahia não tem estádio, joga na Fonte Nova. E o Santa Cruz é até 1 bilhão
entregando o Arruda, que aí já vale o quê? Uns 300 milhões. Então, assim, eu acho que com o projeto caminha, é isso mesmo, né? Mas a gente sabe que é difícil. E também a torcida quer ouvir isso, né, meu amigo? Meu amigo, a torcida quer ouvir isso. A torcida quer ouvir que o projeto, pronto, teve uma parte da entrevista que ele falou, Santa Cruz vai ser 25% maior do que o Sport, enfim. A gente sabe que os discursos, as plataformas são usadas para isso, tá ligado? E aí tudo certo, tá ligado? E em relação a essa parada da SAF, foi isso que eu queria falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem, cara, acho que o Santa Cruz começou o jogo, muita intensidade, muita força, muita energia, uma saída de bola muito rápida. Parece que o campo, os primeiros ali 15, 20 minutos, parece que o campo estava inclinado. Uma concentração do time muito grande e tal. Só que aí o time vai perdendo força, que é natural. Que é aí que entra o projeto do Marcelo Cabo de usar os jogos como um experimento para amadurecer o time, tá ligado? Então, assim, eu gostei da saída de bola do Santa Cruz, uma saída de bola muito forte, muito boa, ali com o Balotelli, com o Vinícius, enfim. Só que eu achei que o Galhardo foi pouco acionado. Tá? Eu acho que a transição ali entre a zaga e o meio campo muito bem, tá? Só que a transição entre o ataque ali só construiu pouca chance de gols. Claro que teve o começo do jogo ali, tá ligado? Mas não foi repetitivamente várias chances. Então acho que faltou um pouco mais de calma, de equilíbrio até emocional para poder fazer as melhores escolhas nessa parte do campo. E aí, em relação a Galhardo, eu achando assim, o cara pode até falar porque eu sou torcedor do esporte, enfim, parar não sei o que, mas assim, tecnicamente, mano, ele é muito diferente. Assim, Série B, Série C e Série D, ele você sabe, né? Teve umas duas trocas de passe ali que ele sabe demais. Mas, mano, ele passou mais tempo discutindo com o Bandeirinha do que jogando. É como se ele fosse a estrela do jogo, do evento. E não é isso, mano. Santa Cruz não precisa de estrela, Santa Cruz precisa sair da Série D e ir pra Série C. E depois chegar na Série C e ir pra Série B. Pronto. E se for para ajudar em relação a isso. Não para querer ser essa estrela todo lance, mano. Discutindo com os caras, reclama com o árbitro, na hora da expulsão mesmo, que eu acho que foi justa, no sentido de 2 amarelos, porque tem um arranha-rabo ali, cada um dá um beliscão no outro, e era pra ser amarelo pros dois. E como o Vinícius tinha amarelo, era pra ser expulso. Não sei se o cara do Central tinha. Se tinha também, então era pra ser expulso. Se não, era só amarelo. Tá ligado? Porque fica aquela ran e tal. E assim, ele discutindo com bandeirinha, parará, e, mano, eu acho que a torcida precisava dali, o time precisava daquilo ali, era ele com a experiência dele, um cara que foi convocado para a seleção, um cara que jogou no internacional, Europa, para não sei o que, tem toda uma história, assim, curta tem, mas assim, um cara que sabe jogar bola, mano, sabe que ele com a bola no pé, ele é diferente. Então, foca em jogar bola, mano. Deixa essa parada aí de lado, parece o Neymar no Santos, passa mais tempo discutindo com o jogador, com a torcida, não sei o que, do que jogando bola. Joga bola, cara, tá ligado? O paralelo é até válido, né, porque ele falou, né? A vinda dele pro Santa é igual, quase igual de Neymar pro Santos, tá ligado? E assim, em relação a isso, o Santa Cruz tá ali, continua a primeira colocação. Eu acho que é muito mais questão Santa Cruz vai ter a pontuação para se classificar. Eu só acho que quanto mais rápido ele se classificar na melhor colocação e pontuação, melhor. Porque quanto melhor pontuação, ele vai pegar os menos ranqueados. E aí é um embate perfeito, né? Os melhores pegam os piores. E aí usar esses espaços, Marcelo Cabo tá pedindo reforços, para poder, no mata-mata, que, mano, um jogo mal, as caras da transmissão ontem estavam falando, assim, o problema do mata-mata é exatamente isso mesmo, que 20 minutos maus, foi de Flamengo ontem, pronto, paralelo perfeito. O Flamengo vai Monique, coisa e tal, 4 minutos, um gol. Oxe, gol contra. Uma desatenção ali com o Harry Kane, finaliza na chapada, no cantinho, 2-0. 10 minutos de jogo. E aí? Pra remar contra isso, tá ligado? Então, assim, a gente sabe que futebol é muito complexo às vezes e pá, futebol é muito simples, tá ligado? Então, assim, as decisões, elas são importantes para esses momentos, tá ligado? E o Central vem no acrescente, aí tem que, de fato, respeitar os caras mesmo, porque os caras tá vindo bem mesmo, tá? Em relação ao Náutico, é um pouco disso, e Santa Cruz também. Tá? Usar esses momentos, porque assim, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que eu tenho que focar menos na partida, como foi o jogo, não as opções técnicas, táticas e tal, e mais como esse time ele lida com a partida em si. Se é um time que está em evolução, tem evolução física, tem evolução tática, se o time está pronto, porque às vezes o time pode estar pronto, mas uma decisão errada de um jogador joga tudo fora. Por exemplo, o jogo do Brasil contra a Croácia, eu acho, para mim, eu continuo achando isso uma opinião, o Brasil estava pronto emocionalmente,
taticamente, o time estava pronto para chegar pelo menos ali uma semifinal de Copa do Mundo, né? Uma semifinal, ou até possível ser campeão, porque você via nos 3 primeiros jogos, claro, um pouco de dificuldade de criação, claro, mas assim, você viu o time concentrado, emocional, pá, mas na hora do jogo, faz 1-0, vai pra frente com todo mundo, e Fred e Casemiro não faz a falta em Modric. Aí dizendo os caras, não sei o que, eu disse, mano, eu jogo bola desde pequeno, quantas vezes aconteceu isso no jogo da gente? A gente faz o quê? Derruba, mano, faz a falta. Isso aí, se a Prada faz isso, no jogo profissional vale isso também. Quanto jogo a gente vê? No último lance, os caras vão fazer, faz a falta, derruba, tá ligado? Então, assim, eu acho que o time tá em evolução, mas vamos ver nas próximas escolhas de Marcelo Cabo se o time desenvolve. Em relação ao esporte, pra gente fechar o vídeo de hoje, tá em férias, tá excelente o momento da gente. Não perde, também não tá jogando. E eu acho que só o extracampo do esporte, a gente falou no vídeo anterior, né? Dina Paulista, eu acho que o discurso que Dina Paulista usou e a instituição do esporte para Dina Paulista é o mesmo lá de Hélio dos Anjos e do Náutico e do Santa Cruz de Irã. Assim, usa plataforma e tal, dando entrevista para não sei o que. Eu, particularmente, como cara que acompanha futebol para resolver o problema, não gostei muito, mas como torcedor, você vê o seu ídolo dando entrevista, votando para tentar ajudar, é válido, porque para mim o ano já acabou, já é série do ano que vem. Eu acho que é só juntar os cacos mesmo, tá ligado? E as escolhas de Daniel que tem sido interessante. Ele tá tentando recuperar jogadores, que eu acho que é o mínimo que tem que fazer. Também ele não vai ganhar o Oscar de melhor treinador do mundo por querer, entre aspas, recuperar. Se vai recuperar ou não, é outra conversa. Mas querer recuperar, normal, tudo bem. E aí a Sport tem a possível volta de Thierry, né? Depois de 6 meses de lesão, um zagueiro qualidade demais com a bola no pé. O capitão e tal. Tá pra voltar contra o Ceará. E se a gente lembrar daquele jogo do Sport contra o Ceará no começo do ano, na Arena de Pernambuco, que ele fez uma jogada muito, muito massa, né? A saída de bola dele. Que ele vem nesse período do esporte há uns 2 anos, né? Muitas lesões, joga pouquinho e tal, mas ele tinha vindo de alguns jogos parado e veio de titular nesse jogo. E aí, mano, você vê a diferença, né? Um treinador com um zagueiro como Thierry é diferente, porque ele ganha muito na saída de bola. Um zagueiro com a qualidade de Thierry, é um capitão nato, enfim, essa resenha toda a gente tem, mas tô falando mais tecnicamente mesmo. Tecnicamente, mano, isso é muito massa, porque você tem um zagueiro com a qualidade técnica de saída excelente, porque ele vai sair, ele vai ter esse controle, ele vai ter essa inteligência de escolher o passe, ele é sempre vertical, né? As linhas fechas, ele mete a bola ali no meio mesmo, muita confiança, muita pressão no passe, isso aí ganha. Por exemplo, quando a gente pega os jogos contra o Santa Cruz, do Sport, quando o Sport tem Alisson, Cassiano e Chico, pelo amor de Deus, cara, um desastre, tá ligado? Quando você tinha Thierry na zaga era diferente, tá ligado? Assim, cacete de bola, né? E aí, o Sport, em relação à reformulação do elenco, eu tava conversando com o cara, né? O cara, pô, Melk, o Sport trouxe só Pedro Augusto, trouxe um goleiro, achei que ia trazer mais gente, não sei o que. Eu disse, mano, que mundo tu estás? Tu acha que, mano, o Sport não tem mais dinheiro? Financeiramente, o projeto do Sport acabou esse ano. Tanto de salário, quanto de salários, tanto de pagamento em jogadores, quanto de salário. O Sport chegou no seu limite, no teto financeiro. E não tem mais o que fazer. Tá ligado? Então eu achei que era exatamente o mesmo. Vai pegar jogador fim de contrato que vem, negociar lá, vem ganhando um pouquinho baixo aqui. Jogadores que a gente pode usar de alguma forma na Série B do ano que vem. Se os caras quiserem continuar, senão, tchau. Porque assim não tem, vai vir o quê? 3, 4 atacantes? 2 atacantes? Não tem mais dinheiro. Né? O Ramon ele apostou tudo no elenco principal do esporte. O tiro deu errado. Tá ligado? Então, assim, eu acho que pro projeto do esporte, acabou, é isso. O ano é isso, né? Só se for algum milagre, se Daniel Paulista, se tiver, mano, vai ser minha surpresa demais. Se conseguir livrar do rebaixamento. Porque eu acho que o time pode tentar ser competitivo e fazer ali, como eu falei no vídeo anterior, 30 pontos, 35 pontos, ou seja, lutou e caiu. E aí é do jogo. Porque pode ter 4 Barcelona, 4 Bayern de Munique, 20 Barcelona, 20 Real Madrid. Se jogar 20 Real Madrid na primeira divisão, 4 vai cair. Tá ligado? Então é isso. Em relação ao Zé Lucas lá, os caras foram para a Europa para fazer. Houve propostas, mas também tem a notícia também de não só propostas, mas para ver que tipo de jogador a Europa ela tem formado, em relação à estrutura, que tipo de jogador na base a Europa quer. E aí, por esse novo treinamento que o esporte está sendo investido, poder trabalhar já com esse projeto, né? Tanto já no Sub-12, na construção do jogador, como a construção da pessoa como jogador. As escolhas, a questão física, tática, técnica, tudo para vender poder para fora, né? Que no final das contas
é o sonho de todo time brasileiro, é conseguir boas negociações pra fora, tá ligado? Em relação, galera, ao vídeo de hoje, é isso, beleza? Curta dando essa força a gente aí, curta o vídeo aí. Se gostou, manda pro parceiro aí, tricolor, rubro negro, pobre rubro. Se não gostou também, não manda, mas curte, beleza? É nóis, valeu.